Se você tivesse a chance de apagar uma memória da sua mente só para ter a sensação de viver ela de novo pela primeira vez, qual memória você apagaria? No último Natal, eu dei de presente pro meu namorado um jogo. Eu confesso que foi um presente com segundas intenções, afinal de contas a gente mora juntos, então o jogo não é dele, é nosso. Ele se chama Haig, não sei muito bem como é que pronuncia, mas se você não conhece a palavra e o significado dela, ela tem origem dinamarquesa e ela envolve o conceito de aproveitar as coisas simples da vida. As boas companhias, as conversas jogadas fora, aquele tipo de momento que não custa nada financeiramente, mas que fica guardado dentro de nós para sempre. O jogo é constituído por 100 cartas com 3 perguntas em cada carta, onde o grande objetivo é propor uma reflexão profunda e interessante sobre os mais variados temas da vida. Ele é bem tranquilo para se jogar em família, não tem nada demais entre amigos e até mesmo entre pessoas que não se conhecem muito bem. E ele é muito curioso porque, apesar de as perguntas serem sempre as mesmas, as respostas variam muito dependendo aonde a gente tá na nossa vida e também dependendo de quais são as pessoas que estão jogando. Porque conforme uma pessoa responde, você consegue trabalhar, ter uma reflexão em cima da resposta dela. Uns tempos atrás a gente estava jogando e apareceu a pergunta se você pudesse apagar da sua memória uma lembrança, alguma coisa que aconteceu só para ter o prazer de poder viver ela de novo, o que você escolheria apagar? E quando essa pergunta apareceu, eu sabia que ela precisava virar um tema para vídeo aqui do canal. Na hora, a minha resposta saiu praticamente automática. Eu disse que eu queria apagar da minha memória todos os episódios de Friends só para ter a sensação e o prazer de assistir eles de novo pela primeira vez. Pra quem não conhece, Friends é uma sitcom americana produzida pela NBC e que foi exibida de 1994 até 2004 e até hoje, em 2026, ela é uma das séries mais exibidas pelas plataformas de streaming. A primeira vez que eu assisti, eu tava no ensino médio. A série se passava na Warner, no horário do almoço, então era bem o horário que eu chegava em casa. Então eu almoçava assistindo a série. E eu já assistia ela em inglês, com legenda em português, que era a forma que o canal exibia. A minha TV não permitia fazer alteração de idioma. E eu me lembro de achar a série muito difícil de se assistir. Eu não conseguia pegar as piadas, não conseguia entender os personagens muito bem. Pra ser sincera, eu não tinha muita familiaridade com filmes e séries no seu idioma original. Então, eu enxerguei o meu gosto por uma nova série, por algo diferente, como uma oportunidade de melhorar as minhas habilidades em inglês, que até então, naquele momento, eram habilidades apenas de colégio. Eu só tinha contato com inglês no colégio. Foi dessa forma que Friends se tornou a minha série conforto. Sabe quando você tá chateado, você tá feliz, você quer comemorar alguma coisa, você só quer passar um tempo e assistir alguma coisa legal, engraçada, leve, que você sabe o que vai acontecer, que você se identifica com os personagens e que você nem precisa prestar muita atenção, você consegue deixar de background, porque no fundo você já sabe o que tá acontecendo, você já viu e reviu tantas vezes que você tá praticamente enraizado naquela história. Eu assisti e reassisti muitas vezes mesmo. Tanto é que hoje eu consigo assistir a série 100% em inglês, como uma forma de praticar o meu listening. Mas fato é que o que eu nunca vou ter de volta é aquela sensação de assistir pela primeira vez. Aquela vontade de rir genuína, onde existe uma surpresa real por conta das piadas ou por conta de alguma cena icônica que acabou de passar. Como, por exemplo, quando o Joey mentiu no currículo e falou que conseguia tomar 1 litro de leite em 10 segundos. Come on, you can drink a gallon of milk in 10 seconds? Quando a Phoebe viu pela primeira vez o Chandler e a Mônica pelo vidro da casa do Ross. Ou das inúmeras vezes que o Ross e a Rachel discutiam se eles estavam ou não estavam dando um tempo. We were on a
Pra quem gosta muito de ler, é aquela sensação de quando você pega um livro, você não consegue mais abandonar ele e você acaba se enfiando de cabeça na história e gostando tanto dos personagens e se identificando tanto que quando você vai ler pela uma segunda vez, eu gosto muito de reler alguns livros, você acha divertido, o livro é muito bom, você gosta do que você tá lendo, mas você já conhece a história, então não acontece nada muito surpreendente. Você tem um sentimento de carinho pela história, você gosta muito dela, mas aquela sensação de primeira vez nunca mais vai acontecer. Eu quero ir um pouco mais a fundo nessa reflexão, porque o desejo de reviver alguma coisa só para ter a mesma sensação da primeira vez acaba escondendo uma camada oculta e muito sensível. Será que se eu assistisse Friends pela primeira vez hoje, em 2026, com tudo que eu sei agora, com toda a minha bagagem de vida, com todas as experiências que eu tive, com todos os relacionamentos fracassados, todas as pessoas que eu conheci, todas as amizades que começaram e acabaram, será que seria exatamente a mesma coisa? Provavelmente não. Eu estava no ensino médio ali entre os anos de 2010 e 2012. Naquela época já faziam muitos anos que a série tinha terminado de ser gravada. As piadas ainda faziam sentido. Eu me identificava muito com as personagens, com as situações, com o humor, com as histórias. E eu acabei desenvolvendo uma conexão muito real com a série, justamente pelo fato dela ter impulsionado o meu aprendizado no inglês. Mas hoje as coisas são diferentes. Com certeza eu teria assistido alguma outra série que eu teria gostado muito, que teria impulsionado o meu aprendizado no inglês. Além do mais, em 2026 a gente tem um catálogo com opções inúmeras de séries e filmes incríveis. O nosso olhar para a ficção e para o que é aceito ou não mudou muito. Algumas piadas e comportamentos de Friends que eram muito comuns no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, hoje causam muito desconforto e já não se passa tanto pano para certas situações, porque o nosso senso crítico teoricamente evoluiu. E além disso, nós nos tornamos pessoas diferentes. Os meus 30 anos hoje não tem nada a ver com os meus 15 anos há 15 anos atrás. Então, não é só uma memória que não volta, ou que você não consegue reproduzir do mesmo jeito, mesmo que você não tenha vivido determinada situação. É que a nossa versão que viveu exatamente aquela memória não existe mais. E claro que isso vale para muito mais coisas do que somente para uma série de TV. Sabe aquelas memórias que te dão uma certa sensação de pertencimento? De estar exatamente no lugar certo, na hora certa, sendo exatamente quem você é naquele exato instante? A primeira vez que você se apaixonou de verdade, o primeiro encontro que você teve com o seu namorado, a primeira vez que você viajou para algum lugar que você queria muito ir, quanto você se preparou, o que você sabia e o que você não sabia quando você fez aquela viagem, o primeiro salário que te deu uma sensação de liberdade e de mais independência, aquele livro que te prendeu do começo ao fim porque você estava lendo numa determinada época da sua vida, a primeira vez que você foi morar sozinho e que você mobiliou uma casa, algo que você queria muito experimentar e finalmente você conseguiu experimentar. Por mais que a gente possa repetir muitos desses acontecimentos, viajar para o mesmo lugar, reler o livro, reassistir a série, se apaixonar pela mesma pessoa muitas vezes ao longo da vida, elas nunca vão ser exatamente iguais à primeira vez. Não é só porque o tempo passou, mas porque a gente também passou. A gente carrega todas as experiências, os aprendizados, as memórias, as decepções e as alegrias que nos trouxeram até aqui. E por mais que desse para apagar tudo isso, outras coisas teriam acontecido e nós somos versões muito diferentes de nós mesmos. As primeiras vezes são únicas não apesar das circunstâncias, mas sim por causa delas. Aquela sensação existiu porque nós éramos quem nós éramos, naquele momento específico, com aquele repertório de vida, naquele contexto.
Tudo precisou se alinhar para criar aquela memória e para tornar ela especial de verdade, por algum motivo. Quanto mais experiente, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente aprende a apreciar esses momentos quando eles ainda estão acontecendo. E talvez esse seja o presente real que a maturidade nos traga. A consciência de que aquilo que a gente está vivendo agora não vai se repetir. Então, se você estiver no começo de um relacionamento onde tudo é descoberta, aproveita. Se você tá numa cidade nova, onde você sente aquele frio na barriga inicial porque você tá explorando, você tá conhecendo, você tá entendendo aonde você tá pisando, isso vai passar. Isso não vai ser eterno. Se você tá lendo um livro que você se identificou muito, vai com calma. Disse ela logo após maratonar 1000 páginas de uma série de 3 livros em 10 dias. Porque a primeira vez não volta, mas as primeiras impressões, aquilo que a gente sente, as memórias que são construídas a partir das primeiras vezes, nos acompanham por toda uma vida. E você? Que memória você escolheria apagar só para ter a sensação de poder viver ela pela primeira vez de novo? Me conta aqui nos comentários. Ah, se essa é a sua primeira vez por aqui, você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito e você gostou do que você viu, aproveita para se inscrever. Aqui no meu canal eu faço diversas reflexões sobre os mais diferentes temas da vida, que com certeza já me tiraram noites e mais noites de sono, mas que me trouxeram lições muito valiosas. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!